próxima quinta-feira, a SIC tem mantido, desde a apresentação e formalização da candidatura de Jerónimo de Sousa, um ostensivo e sistemático boicote informativo a todas as iniciativas, e já são mais de 7 dezenas, com a participação do candidato. O presidente da Bulgária apelou ao investimento português e garantiu que há mecanismos legais de proteção do capital estrangeiro. O chefe de Estado búlgaro veio em visita oficial e jantou com o primeiro-ministro e com o presidente Mário Soares. Esta tarde foi recebido no Palácio de São Bento. Já ontem tinha jantado com Mário Soares, que lhe prometeu o apoio português em matéria de adesão à União Europeia, uma aspiração da Bulgária que também pretende integrar a NATO. Na Rússia já não há dúvidas, os comunistas venceram mesmo as eleições legislativas. Para afastar quaisquer receios, o primeiro-ministro já disse que a política de reformas não está em causa. Em algumas localidades da Federação os votos ainda estão a ser contados, mas é certo que só 4 partidos vão estar representados na Duma. Amanhã vão ser finalmente divulgados os resultados definitivos, mas de acordo com os cálculos já efetuados, o Partido Comunista deverá ficar com 150 dos 450 lugares do Parlamento. Um dos temas fortes destas eleições russas foi a guerra na Chechênia. Hoje mesmo, as tropas de Moscou lançaram uma ofensiva para retomarem a segunda maior cidade da República. Tinha caído em poder dos guerrilheiros independentistas. O conflito na Chechênia já dura 1 ano. Imagens que mostram aspectos recentes de manobras russas na Chechênia. Desde há uma semana que os russos estão a concentrar um grande dispositivo militar em torno de Gudermes, a segunda maior cidade da Chechênia. Cidade que desde a semana passada caiu em poder da guerrilha separatista. Mais uma operação que pôs à prova a capacidade de ação da guerrilha depois de, em outubro, ter atentado contra a vida do general Romanov, chefe das forças russas estacionadas na Chechênia. A conquista de Gudermes pelos separatistas representou também o protesto contra as eleições da semana passada, consideradas como uma farsa inventada pelo ocupante de Moscou. Esta noite, a agência Interfax afirmava que os russos estão a utilizar artilharia pesada e mísseis para retomarem a posse da cidade. Há notícia de mais de 100 de vítimas civis em Gudermes. Um avião comercial despenhou-se em Angola, a leste da Jamba. Das 144 pessoas a bordo, apenas terão escapado 5 com vida. A confirmarem-se estes números, trata-se do maior acidente aéreo deste ano. O avião pertencia a uma companhia belga sediada no Zaire e, segundo algumas fontes, teria sido alugado pela UNITA. Na origem do acidente terão estado fortes ventos. O desastre ocorreu ontem, mas só esta noite é que as fontes da Aeronáutica Civil zairense o divulgaram. Esta noite, Israel parou para ver na televisão imagens do assassinato de Rabin, filmadas por um videoamador. Um documento que não dá margem para dúvidas. O primeiro-ministro foi abatido pelas costas por Yigal Amir, um judeu de 25 anos. O julgamento começou hoje em Tel Aviv, mas acabou por ser adiado para janeiro. Os israelitas voltaram a chorar por Rabin. Viram esta noite pela primeira vez o único filme que mostra como foi baleado Yitzhak Rabin na noite de 4 de novembro. No vídeo amador vê-se Yigal Amir atingir à queima-roupa pelas costas o primeiro-ministro de Israel. Mais de um mês depois da tragédia, a população israelita ainda está inconformada. Well, it was shocking. I think it was important that everybody saw it because it made everybody feel even more shocked with everything that happened. E perante o filme, as queixas contra a segurança que não estava a proteger a retaguarda do primeiro-ministro voltaram a ouvir-se bem alto. But beyond it, we are still left with the question: how happened that an Israeli citizen who was born in this country, was raised in the country, was educated in this country, was served in the IDF, will pull out a gun and kill our prime minister? Os advogados de Yigal Amir protestaram contra a emissão deste filme. Os mesmos advogados que conseguiram adiar o julgamento do assassino de Rabin para o próximo dia 23 de janeiro. Apesar de Amir se ter dado como culpado, a defesa pediu mais dias para estudar o processo. Apesar do vídeo e da confissão de Yigal Amir, que até chegou a fazer a reconstituição, o juiz garantiu que o acusado é inocente até ao final do processo. O certo é que da condenação pública o judeu Yigal Amir não se safa.
Vera Jardim quer que a justiça seja mais rápida em Portugal. Outra prioridade do ministro é a revisão do Código Penal e o preenchimento do quadro de funcionários judiciais. Vera Jardim protagonizou uma inovação do governo ao reunir-se com um conselho de acompanhamento do Ministério. O Ministro da Justiça, Vera Jardim, elogiou como inimigo público número 1 a morosidade da justiça portuguesa. Na primeira reunião com os parceiros sociais, no Conselho de Acompanhamento do Ministério da Justiça, Vera Jardim avançou com algumas das medidas que o Governo pretende implementar. No que diz respeito ao Código de Processo Penal, nós estamos empenhados em proceder, digamos, a uma revisão mais profunda do que aquela que foi feita. No que diz respeito a problemas laborais, estamos interessados em analisar os tribunais de trabalho e o Código de Processo de Trabalho. Uma revisão que, a concretizar-se, agradaria os parceiros sociais desde há muito críticos da forma como se processa a justiça. Quer em termos da atividade inspectiva, nomeadamente a Inspeção-Geral do Trabalho, quer em termos dos tribunais de trabalho, temos uma justiça muito morosa e interessa refletir sobre essas matérias. Mas não é apenas disso que se queixam as organizações civis. Há uma situação de desconfiança do cidadão em relação à justiça a que urge pôr cobro, não apenas pelo discurso centrado no cidadão, etc., mas através de medidas concretas que alterem a situação que existe. É precisamente para alterar a atual situação que Vera Jardim avança com algumas das prioridades. A primeira das quais é naturalmente o preenchimento de quadros de funcionários judiciais, por exemplo, que não estão preenchidos. A segunda, que lhe direi, é naturalmente a informatização dos tribunais. Os tribunais ainda têm métodos de trabalho, em parte, muito antiquados e arcaicos. É preciso mudar isso é condição sine qua non para que a justiça possa ser mais célere. Promessas que, a se cumprirem, talvez modifiquem de vez a face da justiça portuguesa. Caçadores não se entendem quanto à legislação. O Estado disponibilizou 452 mil contos para os hemofílicos contaminados com o vírus da SIDA, no dia em que ficou a conhecer-se o novo homem forte da Polícia Judiciária. Lutar contra a criminalidade e, sobretudo, combater a droga. Promessas deixadas hoje pelo novo diretor-geral da Polícia Judiciária, Fernando Negrão, foi empossado hoje. Tem 40 anos, é magistrado e integrou o coletivo de juízes que julgou Costa Freire. Os hemofílicos contaminados com o vírus da SIDA através de plasma humano importado vão receber as indemnizações do Estado. 452 mil contos foram disponibilizados pelo Ministério das Finanças. 120 processos foram instaurados contra o Estado, mas apenas 48 pessoas tinham recebido o dinheiro. Agora chegou a vez dos outros 73 doentes. Mas a Associação Portuguesa de Hemofílicos diz que há outros casos. Pessoas que não apresentaram queixa dentro do prazo porque desconheciam que estavam infectadas. O Governo já prometeu que esses casos, depois de comprovados, serão indenizados. Os caçadores não se entendem. Hoje o secretário de Estado da Agricultura recebeu separadamente as associações de caçadores e ouviu acusações dos dois lados. Uns querem a caça em regime livre e por isso defendem a suspensão da lei.